E aí, casal juntos e fortes! E aí, galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, né? A minha rainha está aqui do lado e cumprimento o povo aí. E aí, gente, estamos aqui hoje para falar um assunto bem polêmico, um assunto sobre religiosidade. Religiosidade dentro das quatro paredes. Religiosidade dentro do casamento, né? Dentro do relacionamento, né? Isso daí é um assunto bem polêmico, assim. Muitas pessoas às vezes não gostam nem de comentar sobre religiosidade, porque às vezes pega muito, né? No pé de muitas pessoas, né? Inclusive a gente conhece muitas pessoas evangélicas, né? Até porque a gente é evangélicos, a gente frequenta uma instituição cristã. E então a gente convive com muitas pessoas evangélicas e a gente vê muitos religiosos, né? Que tem aquela religiosidade. E não só dentro da nossa instituição, mas em outras instituições também. E religiosidade é um negócio assim que tem destruído muitos casais, até mesmo muitas famílias. Tem esfriado muitos relacionamentos, muitos casamentos que estão casados, mas nem parece que são casados, né? E essa religiosidade, ela tem atrapalhado muita prosperidade dos casais, né? E o que é essa religiosidade? O que vem a ser essa religiosidade? A religiosidade é aquela coisa assim, vou citar alguns pontos de religiosidade, mas vai muito longe isso daí. Mas uma das coisas comuns que a gente vê é aquela coisa assim, que tudo é errado, que tudo é pecado, que não pode fazer isso. Às vezes uma simples coisa, a pessoa tem aquela crença de que é pecado, ou a pessoa acha que só ela é certa, só ela que vai para o céu, e, enfim, né, amor? A gente vê muito isso daí, muito, né? bastante. Então, a gente vê bastante isso. E uma das coisas que é o foco, né, desse vídeo é falar da religiosidade dentro do casamento. O que acontece? Dentro do casamento, né, tem ali o marido e a mulher. E vou citar, né, alguns exemplos que a gente já viu, né, com os próprios olhos. Por exemplo, né, no meio cristão, às vezes a mulher sente ali vontade de usar uma joia, um colar, uma pulseira, né, ou às vezes até um brinco mesmo. Usar um brinco, às vezes quer usar um batom, enfim. Né, são coisas básicas, né? Para muitos são coisas normais, mas para alguns isso daí é o fim do mundo, entende? A pessoa tá indo pro inferno. Para alguns isso daí tá indo pro inferno. E o que acontece? Às vezes as mulheres que são assim, tem mais opções de vaidade, de beleza, né? Às vezes elas acabam querendo usar algumas coisas, às vezes os maridos são muito religiosos, não deixam, né? E o que acontece? Isso vai frustrando a mulher. E vai chegando a um ponto que vai esfriando o relacionamento, porque tudo a mulher não pode, né? Tudo ela não pode. Ela não pode usar um colar bonito, ela não pode usar um batom, ela não pode... Pô, a gente vê casos assim que... Se cuidar, né? A gente vê casos que os maridos não gostam nem que as mulheres, às vezes, se cuidam, tipo, fazem coisas ali para higienização, né? É um absurdo isso, mas a gente sabe de casos que a pessoa às vezes não depila nem a perna, entende? A gente conhece pessoas assim, né? A gente conhece pessoas assim que não depilam nem uma perna. Axila. As axilas, porque tipo assim, às vezes o marido acha que é pecado. E acha que aquilo está levando para o inferno. Exatamente, porque tá mexendo na natureza, né? E tipo assim, eu acho que claro, tem a parte natural que a gente tem que manter, mas algumas coisas Deus deixou pra gente também cuidar, né? E eu acho que isso é uma coisa bem simples de entender, né? Por exemplo, uma árvore, né? Tem uma árvore ali numa rua e tal, e ela tá muito grande e de repente... Começa às vezes até a atrapalhar, né? Atrapalhar, ou tá causando um risco de cair numa fiação elétrica. Daí tipo assim, você não vai lá e não vai podar a árvore, porque é a natureza e não pode fazer isso. Você vai lá e vai podar a árvore. Precisa de manutenção. Você precisa cuidar dela, você precisa fazer uma manutenção nela para não causar riscos, né?
Então, nem tudo que é natureza de Deus, você não pode mexer, você não pode Você vai deixar desleixar, né? deixar abandonado. Você tem que cuidar. E no corpo humano não é diferente, na vida das pessoas não é diferente. Algumas coisas sim, a gente tem que manter a natureza de Deus, e algumas coisas Deus deixou livre pra gente fazer como achar melhor, como é necessário, né? Então, assim, esse tipo de religiosidade às vezes impede muito dos casamentos serem felizes, entende? Às vezes a pessoa acha pecado... Fica se prendendo a pequenas coisas. pequenas coisas. Às vezes ir num cinema, entende? Às vezes, tipo... quem vai no cinema não vai pro céu, entendeu? A televisão. Vamos falar bem, assim, o pecado que pega muito, né? Televisão mesmo, né? Tipo, é uma coisa assim que às vezes algumas pessoas não aceitam dentro de casa, né? Às vezes o marido tem vontade de ter uma TV em casa, né? E a mulher não quer, ou vice-versa. Às vezes a mulher quer e o marido não quer, porque acha que é pecado. E na verdade, assim, a TV não é pecado. É uma crença. Entende? Isso daí é uma crença. Claro que você tem que saber o que você vai assistir. Vamos falar sobre a nossa crença que nós tínhamos. Exatamente. Há alguns anos atrás, nós também pensávamos dessa forma. Entende? Então, medo. O que a gente compartilha aqui são experiências que a gente já viveu, né, conosco mesmo, ou que a gente vivenciou de perto na vida de alguém. Então, alguns anos atrás, igual a Eliane falou, a gente tinha essa crença de não ter televisão em casa. Que era um pecado. Que era um pecado. Mas o que é isso? Isso daí são crenças que foram implantadas na nossa cabeça durante anos, né? Isso vem de gerações, vem de bisavô, de vô, enfim. E daí o que acontece? A gente chegou no momento que a gente entendeu que ter televisão não é pecado, entende? Porém, a gente tem que saber o que assistir, porque nem tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, na TV, você só assiste coisa ruim se você quiser. Como um celular. Como um celular, que é pior do que uma TV. Muitos acham que a TV é pecado, mas tem um celular na mão que é pior do que uma TV. E anda toda hora, né? Cabe no bolso. Exatamente, porque ali na TV, a quantidade de conteúdos a quantidade de conteúdos ruins que você pode assistir na TV é bem menor do que você pode assistir num celular. Porque no celular você vê o que você quer na hora que você quer. Você tem um acesso maior, bem isso. Você tem um acesso maior no celular. Então não adianta falar que TV é pior do que celular, porque não é. Porque com o celular você vê qualquer coisa a hora que você quiser e do jeito que você quiser. E na TV não. Na TV já é um pouco mais limitado. Mas assim, ambos os aparelhos, nenhum é pecado. Tudo basta saber usar. Então assim, essa questão de religiosidade, né, dentro do relacionamento é uma coisa que vem afetando muito, vem causando muita separação, entende? Porque às vezes o marido quer colocar uma coleira na esposa e não deixar ela fazer nada, não deixar ela fazer uma academia para cuidar da própria saúde. Às vezes nem é para cuidar assim da própria beleza do corpo, mas às vezes para a própria saúde. Às vezes o marido não quer que a esposa faça uma academia, ou a esposa não quer que o marido faça uma academia, acha que é pecado ir lá na academia, ficar no meio das mulheres lá de shortinho curto, ou dos homens de regata, entende? São pessoas que não entenderam que a vida do outro não tem nada a ver com a vida de si. São escolhas. Entende? São escolhas. Você pode estar lá dentro de um ambiente de academia, onde as mulheres usam tops, shorts curto, enfim. Muitos homens vão para mostrar o corpo mesmo, que já tem o corpo às vezes definido, querem mostrar. Exatamente. Mas isso não quer dizer que você tenha que ficar desejando aquela pessoa, né? E não significa que você tem que ser igual a elas também. Isso. Cada um é o que quer ser. Né? Se você quiser se tornar uma pessoa dessa, nada contra quem faz isso, mas se você quer se tornar uma pessoa dessa, você pode se tornar. E se você não quiser, você não vai se tornar uma pessoa dessa. Então, assim, às vezes o marido não deixa a esposa fazer uma academia, às vezes não deixa a esposa cuidar da beleza do seu corpo, às vezes usar um produto de beleza, né? Fazer ali os cuidados básicos para a esposa se sentir melhor e até mesmo para ficar mais bonita para ele. E o que vai acontecendo? Isso daí vai saturando o relacionamento.
Porque o que acontece? A esposa fica, poxa, meu marido não deixa eu fazer nada, tudo que eu faço, meu marido acha que é errado, já fala que eu vou pro inferno, que eu tô errado, que eu tô pecando e não sei o quê. Ou o marido também é a mesma coisa, né? Às vezes o marido quer fazer uma academia, ficar com um corpo mais saudável. Onde gera, às vezes, acaba sendo um pouco de excesso de ciúmes, né? Exatamente, daí mistura tudo, a né? religiosidade com ciúme, daí às vezes a pessoa tem um ciúme, não quer falar que tem um ciúme, daí acaba utilizando às vezes a igreja, né, para se defender, né? Não, é errado ir na academia e não sei o quê, e às vezes o cara tá com um ciúme, né? Mas enfim, a religiosidade, essa religiosidade, se a gente não tomar cuidado com ela, às vezes a gente acha que está agindo da forma certa, a gente acha que está deixando o casamento da gente mais sólido, mas não é isso que está acontecendo. A religiosidade, ao invés dela fortalecer o relacionamento, de ajudar o casamento a ficar mais forte, ela acaba destruindo, esfriando o casamento. Porque a religiosidade cria muitas limitações desnecessárias, né? Existem muitas limitações que não faz sentido. Um pecado não é uma qualquer coisa que vai ser um pecado, que vai impedir de você acessar acessar a Deus, né? Que vai interromper a sua conexão com Deus. Até antes mesmo, uns 15 anos atrás, a crença dos religiosos era que fazer uma faculdade a pessoa estaria pecando. Era a mesma coisa que estivesse indo para uma boate. Entre aspas, para eles estariam pecando, né? Hoje não. Hoje eles falam de uma maneira diferente. Hoje eles incentivam as pessoas se formarem, né? Ter o seu trabalho, né? Mas antigamente não. Antigamente era como se estivesse indo para pecar mesmo. Exatamente. Tipo, era muito generalizado, né? Então, tipo, hoje em dia, né, dentro das comunidades evangélicas, né, isso já mudou muito, né? Hoje já não se fala mais, assim, que não é bom fazer uma faculdade, ou que ir fazer uma faculdade a pessoa vai, tipo, perder a conexão com Deus, vai fazer coisa errada, isso, aquilo, né? Hoje isso já é incentivado a fazer, né? Porque amadureceram, realmente. Entenderam que é preciso e que a pessoa só faz coisa errada se ela quiser. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão, né? Você só erra se você quiser. Você só trai o seu marido se você quiser. Você só trai sua esposa se você quiser. É uma questão de decisão. E se a pessoa comete uma traição, não adianta falar que é a culpa da outra pessoa com quem ela traiu o seu cônjuge. A culpa é dele mesmo, ou dela mesmo, porque ninguém obriga a trair ninguém. Ninguém obriga a fazer coisa errada. A pessoa escolhe a fazer o que é errado. E assim, também tem uma coisa, muitas coisas que alguns acham errado, para outros não é errado, né? Tem coisas que às vezes as pessoas exageram, acham que é um erro e às vezes não é um erro. É só uma questão de perspectiva, de como você vai enxergar a situação, né? E é o que acontecia, igual a gente citou anteriormente, sobre televisão, sobre celular. É a forma de você ver, enxergar as coisas. Às vezes para alguns é pecado, e para outros não é pecado e não tem nada a ver, né? E é o nosso caso. Antigamente a gente achava errado e hoje a gente não acha mais errado, porque a gente entendeu que a gente passou a enxergar de uma outra forma. A gente passou a enxergar de que ter uma TV não é pecado. É pecado que você faz. Que você vai assistir nela, né? É pecado a sua atitude do que você vai assistir nela, se é bom para sua alma ou não. O que você vai fazer no celular é pecado, às vezes, aquilo que vai fazer mal para o seu caráter cristão. Mas aquilo que não faz mal para o seu caráter cristão não é pecado. Então o celular não é um pecado. É pecado aquilo que você vai assistir, que você quer assistir, que talvez possa fazer mal para você, né? Então essa questão da religiosidade é algo que tem muito mesmo no meio evangélico, né, principalmente. E eu acho que é uma coisa que os maridos, as esposas têm que tomar muito cuidado mesmo,
tá? Passar a enxergar as coisas de uma forma diferente, passar a entender o que é crença, né, o que é crença, né? E o que é servir a Deus. E o que é servir a Deus, tá? Porque é bem diferente. Isso mesmo, é bem diferente. Servir a Deus é uma coisa, crenças criadas por homens é outra coisa. Então, os casais precisam identificar isso. É igual você citou ali no começo, né, do vídeo, que tem muitas mulheres, às vezes, que têm vontade de se cuidar, de dar um up no visual, mas Sim. a crença do pecado, né, de se arrumar, de se cuidar, hoje tem muito essa crença ainda, que é pecado. Mas, assim, muitas vezes a mulher acaba não se cuidando, mas o seu marido acaba olhando para fora. Às vezes ele não quer que a esposa se cuida, mas ele fica de olho na esposa do amigo dele. Que acaba sendo pior. E o que é mais pecado nisso? Se for para entrar no mérito de pecado. Se cuidar é pecado, o que é mais pecado? Ficar cobiçando a mulher do próximo, olhando para a mulher do amigo, ou deixar a mulher dele se cuidar para ele mesmo e para ela, né? Isso mesmo. Então é tipo assim, não adianta nada, né? Às vezes o marido ou a mulher impedir do seu cônjuge se cuidar, de fazer alguma coisa ali que para ele ou para ela é uma quebra de padrão, né? Mas depois ficar desejando, às vezes, a mulher e o marido da outra pessoa, né? E então, assim, é um negócio assim bem difícil para alguns conversar sobre isso, porque alguns têm muita religiosidade. E casais jovens, né, entre nós, tem esse tipo ainda de crença, essa religiosidade. E a gente vê assim e fica até pensando, nossa, né, um casal novo, né, às vezes acabaram de casar e tem esse pensamento aí nessa era que a gente vive. Dá até uma tristeza, né? A gente vê assim, puxa, vai ser complicado, pessoal, resistir esse tipo, né, de relacionamento, é complicado. E então, assim, e o que a religiosidade causa? Ela causa muito transtorno dentro do relacionamento. Hoje em dia, que o acesso à informação é mais fácil, isso daí despertou muitas mulheres e homens, né, que tem como viver uma vida normal com Deus sem essa religiosidade. E do que acontece? Às vezes o marido começa a enxergar as coisas de uma forma que talvez assim ele começa a perder aquela religiosidade, a mulher não perde, e daí como os dois não conseguem andar junto, às vezes acaba se separando, um vai para um lado e o outro vai para o outro, né? Quanto o marido quanto a mulher. E daí o que acontece? Imagine assim, se você deixa um cachorro ali preso numa corrente, né? Quando você solta, o que acontece com ele? O cachorro sai que nem um louco, entende? Ele sai que nem um louco, perdido. Sai até dando cabeçada em parede, sai correndo que nem um maluco. E o que acontece no casamento, quando tem uma religiosidade, e essa religiosidade é quebrada na cabeça de alguém, se a pessoa não tem equilíbrio, ela sai que nem um louco fazendo cagada, né? E o que acontece? Dá separação, porque daí às vezes um continua com aquela crença e o outro já não tem mais aquela crença, começa a dar atrito ali, briga e tal, e daí quando pensa que não, se separam, entende? Então isso daí é uma situação muito triste Hoje mesmo. tá muito na moda, né? Como que é o nome da separação? Incompatibilidade de gênero. Hoje tá muito na moda isso. Por quê? Porque essa religiosidade, essas crenças, às vezes vem lá da casa dos pais da gente. Daí, quando a pessoa casa, traz consigo. Só que, às vezes, um é religioso e o outro não. Daí, aquele outro já é mais espontâneo. A pessoa acaba falando assim, não, mas tá errado. Entendeu? Começa a dar atrito ali. É o que a gente vê muitos casais novinhos mesmo de casado já se separando porque não consegue encontrar um alinhamento. Isso mesmo, não consegue encontrar um alinhamento. Às vezes a pessoa casa ali com um homem que é religioso e ela não é religiosa, o que vai acontecer? Ou esse cara deixa de ser religioso ou
vai dar separação, entendeu? Porque quem tem já porque quem não tem essa crença, quem já tem esse pensamento mais aberto, ele não vai querer se tornar um religioso, entende? Porque a religiosidade, ela se torna uma ignorância. Ela se torna um fardo. Uma ignorância e um fardo. Um fardo até para a própria pessoa que é religiosa e um fardo ainda maior para aquele que convive com ela. E na Bíblia diz, né, aquela parte que fala da palavra do Senhor, que Jesus Cristo, né, a palavra de Deus não é um fardo. Sim, que o fardo é leve e o jugo é suave. E é assim que a vida tem que ser, né? A vida tem que ser leve, tem que ser suave. Porque a partir do momento que você tem uma vida pesada, né, uma vida sem suavidade, isso daí já sai da vontade de Deus. E o casamento é a mesma coisa. Tem muitos casais que a gente conhece que dá graças a Deus a hora de ir trabalhar. Para quê? Para sair de dentro de casa. Porque acha que o lugar que tá é pesado. E não pode ser assim. Tem que ser suave. Não pode ser assim, exatamente. E assim a gente vê muitas pessoas, quanto mulheres, quanto homens, que sofrem dentro do casamento por causa disso. Porque um é religioso e o outro não é. Ou tipo assim, às vezes os dois eram religiosos, mas um mudou a mentalidade, não é mais religioso, mas ele continua fazendo as coisas que o religioso quer. E a gente vê a infelicidade no rosto. É isso que acontece, né, mãe? Tem muita gente, muito, e é onde começa a viver um casamento de aparências. Isso, falou bem falado, casamento de aparência. Então tem muito casamento de aparência por causa da religiosidade. Nossa, mas tem muito mesmo. Se a gente observar, ao redor da gente tem vários casamentos de aparência. Por causa da religiosidade. Entende? Dentro de casa é uma coisa. Nossa, como que eu posso falar? Um lobo. Vamos falar isso. E tem às vezes essa religiosidade, ela causa uma falsidade na pessoa, sabia? Exemplo. Às vezes a pessoa ali, uma suposição, o marido é religioso e a mulher não é religiosa. Né? Mas ali junto com ele, ela faz tudo do jeito que ele quer. Só que às vezes quando ela sai para longe, acabou a religiosidade dela. E daí às vezes ela faz coisas que nem convém. Não é nem lícito. Né? Porque tipo, é que nem um cachorro que estava numa coleira, preso numa corrente, e depois solta ele e sai que nem um louco fazendo cagada. Perto dos membros da igreja, é um santo. É um santo, é um cordeirinho. Mas longe, é um lobo devorador. Exatamente. Na frente do pessoal da igreja, da comunidade ali que às vezes pertence, é um casal perfeito. Mas às vezes longe é totalmente ao contrário. E daí? O que Deus vai se agradar? Agrada a Deus isso? Você ser de um jeito na igreja e ser fora da igreja outro jeito? Ou de você ser de um jeito na frente do seu marido, ou na frente da sua esposa e longe de você ser de outro jeito? A gente tem que ser de um jeito só em qualquer lugar. Seja com bastante vaidade, seja com pouca vaidade, você tem que ser do mesmo jeito em qualquer lugar. Não se esconder. E aquela coisa, debaixo do sol, tudo é vaidade, mas nem tudo é pecado, entende? É isso que as pessoas têm que entender. Muitas pessoas acham que uma vaidade, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente tem é vaidade, entende? São poucas coisas que a gente faz por necessidade, a maior parte das coisas é por vaidade, entende? Só que nem toda vaidade é pecado. E é isso que muitas pessoas, muitos maridos, esposas não entendem. Entende? Não entende que nem tudo é pecado. Tem essas crenças limitantes de que tudo que for fazer, que sai um pouquinho dos padrões que foram implantados em suas cabeças, a pessoa está pecando, vai para o inferno, Deus não vai gostar mais dela, entende? E acaba tendo esses casamentos de infelicidade, esses casamentos fracassados, entende? Casamentos fracassados, sem alegria nenhuma. Que alegria Deus tem de ver um casal ali que foi unido em matrimônio e que os dois não têm felicidade em viver juntos. E às vezes muitos casamentos desses está prejudicando não somente o casal, mas sim os filhos, os pais, né? Exatamente. Entendeu? Porque a família vai sofrer. E outra coisa também, muitos casais, bem legal você falou isso daí dos pais, tem muitos casais que os pais têm muita dessas crenças, essas religiosidades. E daí os casais, né, ficam com medo de mudar porque os pais são diferentes, né?
Ou seja, eles ficam com medo de sair daquele padrão dos pais, por medo de entristecer os pais, ou por medo que os pais vão falar: e aí, quem vai salvar você? Quem que vai te dar a salvação? É seus pais? É o seu pai, é sua mãe, é seu irmão, sua avó, seu avô? Entende? Então você tem que fazer o que você se sentir melhor, claro, dentro daquilo que agrada a Deus, porque a gente que é cristão, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa no que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Mas a gente tem que pensar em Deus, não é no pai, não é na mãe, entende? Que a salvação é individual. Porque a salvação é individual. Se você vai fazer algo que você acha que não vai desagradar a Deus, que você tem essa certeza de que não vai desagradar a Deus, se vai desagradar seu pai, sua mãe, isso é problema deles. Seja feliz. É uma crença deles. Exatamente, é uma crença deles. Nem tudo que para eles é certo para você, nem tudo que para eles é errado para você. Às vezes o que é errado para ele é certo para você. Às vezes você vai entristecer os seus pais, mas você vai deixar feliz o teu marido. Exatamente. E o que é mais importante? O que Deus falou? Deixa teu pai e tua mãe e se una ao seu marido. Se una a sua mulher, construa sua família, né? Não falou para ficar fazendo o que seu pai e sua mãe quer que faça pro resto da sua vida. Se for para você ficar fazendo o que o seu pai e sua mãe quer, então não casasse. Continuar sendo o filhinho do papai e o filhinho da mamãe. Com 50 anos morando com eles. Então se você, homem, casou, seja homem. Vá construir sua família com sua esposa. Seja homem, entende? Se vai te desagradar seu pai e sua mãe, aguenta o rojão, cara. E a esposa, a mesma coisa. Se você casou, vá construir sua família junto com seu esposo. Entende? Só não vá fazer cagada. Entende? Faça as coisas dentro da normalidade. Mas continue com seu marido. Continue com sua esposa, independente do que os outros vão falar. E há tempo, né? É tempo de restaurar, né? Casamentos, tudo é reversível. Tudo é reversível, basta querer, entende? Eu acho que quando a gente casa para dar certo. Exatamente. A gente nunca casa pensando já em separar. Olha, pensa de uma coisa. Quem casa, ele tem que casar sabendo que um casamento não tem volta. Entende? Casamento é um caminho sem volta. Você tem que ter isso. Ah, mas se não der certo, você separa. Beleza. Você quer se separar? Se separa. Arca com as consequências, mas saiba de uma coisa: Deus deixou o casamento para ser um caminho sem volta. Entende? Até lá na palavra tem algumas coisas lá que permitem uma separação, né? Mas o mais correto é que nada daquilo, né, que está lá na palavra de Deus que permite a separação, que nada daquilo acontecesse na vida dos casais. O casamento, ele tem que ser um caminho sem volta. Entende? Então, um casamento, ele tem como ser reconstruído. E antes de acabar, ele tem que ser reconstruído. E só não reconstrói quem não quer. Ah, mas eu tentei, fiz isso, fiz de tudo. Beleza. Se alguma pessoa não quis, realmente não vai dar certo. Mas se ambos quiserem reconstruir, o casamento dá certo. Se não reconstruir, é porque um dos dois não quiseram, né? Então o casamento tem que ser um caminho sem volta. Os casais têm que se ajustar. Só que, lembrando, viver por religiosidade, isso não é felicidade. Não é felicidade, não é agradável aos olhos de Deus. Não é. A pessoa tem que conversar, né, amor? Sim, cada um entender a necessidade do outro, o desejo do outro. Não ficar... Tudo é pecado. Não, tudo é pecado. A pessoa não pode ser um ditador. O marido não pode ser um ditador com a mulher pode ser um ditador com o marido. Não, eu acho que as coisas é assim, tem que ser assim, é isso que é certo, aquilo é errado e você não pode fazer. Como se a esposa fosse uma criança, entende? Ou como se o esposo fosse uma criança. E é isso que às vezes acontece dentro do relacionamento, né? Isso não pode acontecer. Um casal, quando casa, ele se torna uma só carne. E daí ambos têm que se ajustar, entende? Às vezes o marido vai ter que deixar de fazer algumas coisas que ele gosta para poder agradar a sua esposa, e a esposa vai ter que deixar de fazer algumas coisas que ela gosta para poder agradar o seu esposo. Só que isso
tem que ser em comum acordo. Ambos têm que estar de acordo e felizes com as decisões. A partir do momento que você deixa de fazer algo que você gosta para fazer algo para agradar os outros, para agradar o seu parceiro ali, porque ele tem uma crença, uma religiosidade, isso não é saudável. Isso está desgastando você. Está desgastando você, porque você está fazendo uma coisa que você não está feliz em fazer. Entende? Então, as mudanças que o homem tem que fazer, a mulher tem que fazer, tem que ser em comum acordo e ambos têm que ficar felizes com aquela decisão. Entende? Se um ficar infeliz, já vai dar problema. Vai dar errado. Uma hora ou outra o negócio vai dar errado. Então, casais, né? Quem também vai se casar, tome muito cuidado com isso. Veja bem com quem você vai casar. Alinha as crenças de ambos, entende? E veja se um não tem uma crença que vai prejudicar o outro, que vai entristecer o outro. Às vezes a mulher gosta muito de treinar. Vamos citar aqui um exemplo bem básico. A mulher gosta muito de treinar e não sabe se o noivo, né, vai casar. Às vezes ele não gosta. Exatamente. Entendeu? E você tá preparada para parar? Ou vai ficar debatendo? Aí você já tem que ajustar. Você tem que ajustar, você tem que colocar ali, não, eu gosto, eu não vou parar de treinar. Ele vai ter que, ou você vai ter que puxar ele pro teu lado, né? Ou você vai ter que parar de treinar. Exatamente. E daí, o que você quer? Né? São coisas que você tem que pensar. Né? Se você não se ajustar antes do casamento, às vezes, quando você for tentar ajustar isso depois de casado, às vezes vai dar BO, vai dar problema. Porque daí já casou, pense bem, o casamento tem que dar errado antes de casar, tem que dar errado no namoro. Entende? Porque depois de casado, se der errado, consequências difíceis para os dois lados. E ainda mais se tiver filho. Ainda mais se tiver filhos, é pior ainda. Então, alinhe, né, os seus objetivos, as suas crenças antes do casamento, para que depois que você casar, você não seja prejudicada e nem o seu parceiro seja prejudicado. Então, você precisa alinhar isso daí. E uma dica que eu dou: cuide com essa religiosidade. Comece a eliminar essa religiosidade da sua vida, que você vai trazer coisas boas para o seu casamento, você vai ter um casamento mais saudável, um relacionamento mais saudável, um casamento mais feliz, porque nada melhor do que você viver com uma pessoa ao seu lado que ela não se sinta prejudicada por você ou impedida por você, porque a religiosidade causa muito esse tipo de coisa no casamento. Então, é isso aí, meu amor? É isso aí. Religiosidade no casamento? Falamos tudo. E religiosidade no casamento, 0, né? 0. Tem que ser 0, porque a religiosidade... As crenças também matam, né? Exatamente. As crenças, eu acho que nosso casamento, ele deu uma alavancada muito, né? Depois que a gente deixou essas crenças de lado. Sim, e eu vou ser bem sincero. É medo, né? Muitas coisas, crenças que eu tinha que eu não tenho mais hoje... Era medo. Era medo. Era medo de... desagradar alguém. Ou desagradar a Deus, ou desagradar alguém da família. Mas o manual perfeito, gente, é a Bíblia. É a Bíblia. Um manual perfeito. Ali você não vai errar. Se você ler e se dedicar, não tem erro. Se a pessoa ler, examinar, interpretar, ela vai ver que a Bíblia não faz de nós prisioneiros. Um prisioneiro da vida. Né? Deus deixou a gente para viver. Exatamente, para viver. Ser alegre. A gente tem que estar preso a Cristo. A gente tem que ser um prisioneiro de Cristo, mas não um prisioneiro das nossas atitudes na vida cotidiana. Ou do homem. Né? Ser prisioneiro do homem. Né? Homem, quando eu digo homem, eu digo mulher também, né? Homem, da mulher, das crenças que o homem, a mulher implantou. Né? A gente não pode ser prisioneiro dessas coisas, a gente tem que ser prisioneiro à palavra do Senhor. A gente tem que ser prisioneiro de Cristo. A gente tem que estar aprisionado à palavra dele. Mas estar aprisionado à palavra dele não quer dizer que a gente tem que ser uma pessoa presa na vida cotidiana. A gente tem que se prender às coisas que o próprio homem criou.
né? Se prender às conversas, às críticas das pessoas, se prender nas crenças das pessoas de fora, que acha que tudo está errado, que não pode, que é melhor do que você, que é mais crente do que você, que Deus ama mais ela do que você, porque ela não faz academia. Não tem verdade. Porque ela não treina para o corpo ficar bonito, né? Então, não se prenda a essas coisas. Viva a sua vida, seja aprisionado à palavra de Deus, mas não aprisionado às pessoas que são pessoas como você, só que uma coisa diferente. Elas têm um grau de ignorância bem mais elevado que você. Então, não se prende a isso, tá? Então, religiosidade zero no casamento. Religiosidade zero no casamento e amor e união 100% no casamento. Respeito 100% no casamento, mas religiosidade zero. Crenças que destroem casamento, zero. Se você parar com essas crenças, com certeza seu relacionamento já vai melhorar muito, entende? Você vai ver a sua esposa mais feliz, o seu esposo mais feliz, mais bonito, vai ver seus filhos mais felizes, porque ninguém vai se sentir preso, vai se sentir... Uma casa de paz. E o que Deus quer? Exatamente. Você vai estar num relacionamento só com um homem, só com uma mulher, mas você não vai se sentir preso, você vai se sentir livre, entende? Então, cuide com isso, tá? O vídeo de hoje seria sobre isso, né, amor? Sim. Tem mais alguma coisa que... A gente falou tudo. É isso aí, né? Então, espero pessoal... que guardem no coração. Guarde isso daí no coração, tá? Pratique isso daí. Se você tem religiosidade, comece a analisar com mais carinho sobre isso. Não fique bravo com esse vídeo, porque se você entender isso daí, você vai ver que muita coisa boa você já perdeu na vida e você está tendo a oportunidade de não perder mais. É isso que é importante. Nunca é tarde para você fazer o que é bom e o que é certo, né? Então, às vezes esse vídeo pode talvez causar um desconforto em você. Com certeza muita gente vai causar um desconforto, eu sei disso, porque em mim causava isso, me incomodava. Às vezes quando eu via um vídeo falando disso daí, às vezes eu pegava e pulava, entende? Mas quando eu me libertei disso, nossa, foi mil maravilhas. Se você vai fazer isso, você vai ver o quão bom é você não ter essas crenças desnecessárias, essas crenças limitantes que não tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus. Você vai ver que é libertador isso daí. Então pratique isso. Religiosidade zero no seu casamento e amor, respeito, união, felicidade 100%. Tá bom? É isso aí. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Isso. Deixe um joinha para esse vídeo chegar para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem, ouvir essa experiência que compartilhamos com vocês. Siga nós também, né, no Instagram. Isso aí. @casaljuntos_e_fortes. Tá? Siga lá no Instagram. Tem conteúdos diários lá sobre dicas de como ter um relacionamento melhor, uns conteúdos mais rápidos. Siga nós lá, que com certeza você vai assistir conteúdos que vai ajudar você a ter um relacionamento melhor, fazer a sua esposa mais feliz e fazer o seu maridão mais feliz. Tamo junto! Juntos e fortes! É isso daí. Casal juntos e fortes. Seja um casal juntos e fortes, e com certeza seu relacionamento vai ficar extraordinário. Casamento não é mil maravilhas, mas eu, da minha parte, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Casamos novos, né? Casamos novos, né? Bem novinhos. Foi uma menininha. Terminou a adolescência, casamos. Mas eu não me arrependo nem um pouquinho. Já tivemos altos e baixos, muitas coisas ocasionadas pela religiosidade, inclusive. Tivemos muitos baixos por isso, mas graças a Deus a gente conseguiu entender, passamos a dar ouvido a algumas mensagens e passamos a entender que a vida não é uma prisão. Basta a gente agir com sabedoria, com cuidado, né? Tudo é lícito, nem tudo convém, mas tem muitas coisas lícitas que convém e às vezes a gente deixa de fazer e acaba atrapalhando a nossa felicidade. Mas é isso aí, tamo junto, siga no Instagram
E até a próxima. Até. Vai lá. Casal juntos e fortes. E você também vai ficar um casal junto e forte.